Oi, gente! Bem-vindos aqui ao Aninha Surreal. Eu sou Aninha Paixão, trazendo mais uma leitura de tarô para vocês. E hoje nós queremos saber algo muito importante, porque nós queremos saber detalhes de como você vai conhecer o seu novo amor. Vamos lá descobrir? Nós temos aqui duas opções: baralhinhos lindos e maravilhosos e o nosso pêndulo de madeira escura. Baralhinhos lindos e maravilhosos e a nossa brusa de ametista. Vocês podem escolher, eu vou começar com o nosso pêndulo, tá bom? Então eu vou colocar ali, eu vou colocar ela aqui, nosso pêndulo ali, esse baralhinho ao lado. Vamos lá. E vamos saber detalhes de como você vai conhecer o seu novo amor. Vamos lá então. Meus guias de luz, me ajudem a conectar aqui, por favor, com a energia de quem escolheu a nossa primeira opção. Que eu tenha a capacidade de discernimento, de entender a mensagem que vocês querem passar através das cartinhas de tarô. Vambora lá? Vambora lá, meus guias de luz. Vamos lá e vamos lá. Mostra aqui pra gente, por favor, detalhes de como quem escolheu aqui essa nossa primeira opção, de como vai conhecer o novo amor, né? O futuro amor. Vamos lá, estamos focados no novo amor, não queremos saber de carniça do passado por obséquio. Vamos lá, meus guias de luz. Que eu tenha capacidade de discernimento, de entender a mensagem que vocês querem passar através das cartinhas do tarô. Nós temos aqui agora as nossas cartinhas, o baralhinho, que é o complemento e a confirmação desta leitura. Bora lá? Meus guias de luz, mostrem aqui, por obséquio, como será o encontro. Energia principal que nós temos na mesa. Nós temos a carta da lua. Carta da lua. Ai, ai, ai. 8 de ouros. Capiroto, cavaleiro de ouros, 8 de espadas, 8 de paus, 7 de espadas, papisa, 4 de paus, as de espadas, 2 de espadas, 6 de espadas, carta da estrela, eremita, temperança, 4 de paus de novo e 6 de paus. Vambora lá? Gente, presta muito bem atenção como que vocês vão conhecer. Aqui tá dando muitos detalhes dessa pessoa, tá? Aqui embaixo. Mas vamos lá, como que vocês vão conhecer o novo amor de vocês. Gente, presta muito bem atenção, porque a energia principal aqui da mesa, a gente tem a carta da lua e a gente tem a carta do 8 de ouros. Eu sei que para muita gente vai pegar e falar assim: nossa, a carta da lua é aquela pessoa, né, que não dá para poder saber muita coisa e tal, não sei o quê. Não. Vocês vão perceber, para a maioria aqui, eu quero que vocês entendam uma coisa, tá? Isso aqui é uma leitura generalizada, então bora lá. Principalmente para quem está aprendendo a ler as cartas. Prestem atenção nisso. O 8 de ouro sempre fala muito da gente conhecer alguém no trabalho, em alguma hora em que a gente vai estar estudando alguma coisa, pesquisando alguma coisa, trabalhando com alguma coisa tipo artesanato e tudo mais. Para a maioria, conhece aqui, ó, no trabalho. E presta muito bem atenção, a carta da lua é aquela pessoa no trabalho que não está em evidência.
né? Se fosse, por exemplo, a carta do Sol, é uma pessoa que está sempre ali em evidência alguma coisa. Agora vocês vão ficar mais fascinados ainda com essa leitura, para vocês verem o tanto de detalhes que o tarô dá pra gente. Eu queria que as pessoas entendessem o tanto que o tarô é fodástico. A carta da lua, então, fala daquela pessoa que tá escondidinha, ela não aparece, né? Aí a gente quer saber, Aninha, tá escondidinha, ela tá por trás de onde? Me avisa aí que tipo de pessoa é essa que pode estar ali no trabalho que é assim. Então a gente já procura aqui na mesa, aonde que tá isso aqui? Bom, essa pessoa tá escondidinha, olha ali, 8 de espadas, 8 de paus. Para quem já acompanha aqui o canal já sabe. Essa pessoa trabalha no departamento de TI. Olha isso aqui. Por quê? Aqui, ó, a gente tem a coisa da comunicação, né? Rápida. A carta do 8 de paus fala de internet. Então, fala daquela pessoa que tá ali, ela trabalha ali no computador o tempo inteiro, tá? Então, às vezes, não é TI, então tá tudo bem. Mas, com certeza, é aquele pessoal que tá lá, 8 de espadas. Vem falando daquela pessoa que ela fica ali, ó. Ela provavelmente tem uma salinha, que ela não sai andando por todos os lugares. Ela é aquele tipo de pessoa que ela tem um departamento que é restrito aonde que ela trabalha. Para muitas pessoas, inclusive, elas podem trabalhar com o quê? Fraude. Puta minha... Gente, o tarô é fodástico demais. Olha aqui, ó. É uma pessoa que trabalha lá. Aqui dá para ver, né? Então, aqui tem muita gente, tem muito bancário. Aonde que a gente enxerga o bancário? A gente tem aqui a carta do capiroto com a carta do cavaleiro, né? De ouros. O cavaleiro de ouros é aquela pessoa que trabalha com finança, é aquela pessoa. Aqui a carta do capiroto ao lado vem falando daquela pessoa que, assim, ela é gananciosa, ela trabalha com investimento, ela pode trabalhar com esse tipo de coisa. Então, a gente já vê aí como uma grande instituição. Então, vamos colocar um banco, né? Vamos colocar alguma coisa desse tipo. Então, pode ser com algum departamento, que pode ser um departamento jurídico, financeiro, de algum lugar grande. Só que aí a gente vê aqui, essa pessoa, ela tá ali, gente, ela tá na internet, ela tá ali procurando, ela tá comunicando. O que que ela tá procurando? Fraude. E, inclusive, essa pessoa, com os achados dela, ela tem que ficar caladinha. Olha aqui. Aí vocês perguntam assim, Aninha, pode ser um detetive? Pode. Pode, porque é um detetive. 8 de ouros. O 8 de ouros fala muito sobre isso, tá? Então, presta muito bem atenção. Isso aqui é fascinante. Isso aqui tá mais como características da pessoa, né? Eu vou ter que mudar essa bagaça aqui. Será que eu vou ter que colocar como características o que que essa pessoa fala ou o que ela faz aqui, ó? Porque aqui, gente, tem uma coisa tão impressionante, porque tá falando tanto do que essa pessoa faz, né? E aqui, ó, para vocês terem uma ideia, quando a gente tem um 7 de espadas, a gente tem a carta da papisa e a gente tem aqui a carta da lua, né? Então aqui vem mostrando realmente a pessoa que trabalha com alguma coisa que é segredo, ela tem que manter segredo. E geralmente a carta aqui, ó, as pessoas de TI, elas são esse tipo de pessoa, né? De pessoas. Por quê? Porque essas pessoas, elas trabalham com senhas, elas trabalham com aqueles e-mails que vai para, né, aqueles e-mails que vão para lá e para cá, que elas não divulgam. Aqui, eu não sei como é que é, né? Mas, por exemplo, todos os lugares que eu já trabalhei na vida fora, o departamento de IT, de TI, gente, é o mais respeitado de todos, é o que o povo mais tem pânico, e é o povo que o povo não quer tratar assim, arrumar confusão com eles de maneira alguma. Vocês estão entendendo? É justamente esse povo. Mas aqui é fantástico, né? É fantástico, meu Deus do céu. Bom, mas enfim. Aí nós temos aqui, né? Vamos ver o que mais que as cartas estão mostrando aqui, porque aqui, ó, então tá, vamos pegar e tentar ver lá o negócio de como vocês vão conhecer. Então, muitas pessoas conhecem através do trabalho,
do trabalho, tá? Então, aqui pode ser aquela coisa de vocês acontecer alguma coisa, por exemplo, né? E vocês, porque aqui é vocês conhecerem no seu trabalho ou vocês conhecerem no trabalho da pessoa. Então, pode ser aquele caso que vocês acontece alguma fraude com vocês, acontece algum roubo, acontece alguma coisa e vocês têm que procurar. Pode ser alguma pessoa que é daqueles funcionários públicos que trabalham que você precisa de ir ali. Pode ser um cartório, pode. Mas aqui é mais aquela coisa da pessoa estar restrita a algum ambiente. E você também. Então, aqui, ó, por exemplo, se você tem um 8 de espadas e você tem um 8 de paus, né? Isso aqui é uma pessoa que você chega lá para poder conversar com ela e tem a pessoa tá dentro daqueles cubículos, né? Então, às vezes, quando você vai lá, até mesmo se você for numa... eles estão me dando, eles acabaram de me dar uma visão aqui, os guias, dessas casas lotéricas, sabe? Tem alguém, com certeza alguém aqui, ó, que vai conhecer uma pessoa que trabalha em alguma casa lotérica, principalmente porque a gente tem aqui, né, a carta do capiroto e a gente tem aqui a carta, se você for essa pessoa, deixa aqui nos comentários, por favor, porque aqui, ó, a gente tem aqui, ó, a carta do capiroto mais a carta do cavaleiro de ouros, que fala de uma pessoa que ela trabalha com isso, né? Jogos de azar. Isso aqui, ó, para quem tá aprendendo, jogos de azar, tá certo? Por exemplo, se vocês estiverem, né, conhecendo alguém, vocês pegam a característica de uma pessoa, né? Aí pode falar, olha, essa pessoa ela tem vício em jogos, né? Mas de aposta, aqui é de aposta, né? Se você pega e tem aqui a carta do capiroto, aí tem o 9 de copas, né? Aí você tem o 9 de copas e você tem um 8 aqui, ó, essa combinação aqui, ó. Isso aqui, por exemplo, é uma pessoa que joga no tigrinho, né? Então, vocês podem ver aqui. Isso aqui eu tô ensinando para vocês, tá, gente? Isso aqui seria uma pessoa que podia jogar em tigrinho, nesses jogos online, né? Aqui, como a gente está falando de como você vai conhecer a pessoa, então mostra o ambiente. Você entra em algum lugar, pode ser quem mora fora do país, né? Entra dentro de um cassino, pode ser sim, sem dúvida alguma, né? Mas se aqui, por exemplo, ao invés, né? Desse cavaleiro de ouros tivesse um 9 de copas, a pessoa teria vícios em fuki online, sabe? Dessas coisas de ficar vendo as partes íntimas, sabe, das pessoas, aquelas partes que não tomam sol. Pois é, aqui, ó, se tivesse o 9 de copas, o tarô é muito foda, meu Deus do céu, eu fico impressionada com os detalhes, né, que ele passa pra gente, mas enfim. Então aqui, vocês podem conhecer essa pessoa nesse tipo de situação. Pode ser aqui também, prestem muito bem atenção, alguma coisa no trabalho de vocês, aqui envolve muito trabalho, tá? Que pode, por algum motivo, acontecer alguma fofoca aí dentro. E essa pessoa, ela pode estar envolvida na fofoca e vocês não sabem nada sobre a pessoa. E aí vocês ficam sabendo quem que é a pessoa, chama a atenção da pessoa, porque, de novo, com a carta da lua é aquela pessoa que trabalha lá, mas você nunca teve nem notícia da existência dessa pessoa. Às vezes sabe até do nome. Como que a gente sabe que o negócio pode ter fofoca envolvida? Por causa daqui, tá? Esse 7 de espadas, o 7 de espadas fala de mentira, fala dessa coisa de fofoca, fala, sabe? De coisas assim que são faladas, principalmente o 7 de espadas, mas a carta da papisa, tem alguma coisa aqui que envolve esse tipo de coisa, né? Falar pelas costas, alguma coisa desse tipo, sabe? Inventar mentiras pelas costas da pessoa, sabe? Tem alguma coisa sobre isso. Mas quando a gente tem um 4 de paus e a gente tem a carta do Aça de Espadas, com certeza vai acontecer alguma comemoração, vai acontecer alguma coisa, tá?
que vocês vão acabar descobrindo a verdade lá sobre essa pessoa. Vocês estão entendendo? Tem alguma coisa sobre isso aqui também. Por quê? Porque aqui, ó, presta aqui, quando a gente tem o 4 de paus e a gente tem o as de espadas, qualquer mentira, qualquer coisa que tiver escondida, qualquer coisa que foi falada, né, para poder diminuir uma pessoa, para poder fazer fofoca mesmo, gente, para poder tirar, arrancar o tapete da pessoa, qualquer coisa desse tipo vem à tona. Quando a gente tem o as de espadas, a verdade vem à tona na mesma hora, tá certo? Para algumas pessoas, como aqui é uma coisa generalizada, presta atenção nisso aqui também. Nós temos aqui uma outra situação, né? Que a gente tem aqui nada mais, nada menos, alguma coisa que pode ser falada, por exemplo, vocês botam reparo numa pessoa, tá? Vocês chegam lá, vocês chegam no lugar e falam, nossa, que carninha interessante, meu Deus do céu. Que é o quê? Pode ser algum casamento, pode ser alguma coisa do tipo comemoração de bodas, pode ser aniversário, pode ser alguma festa que esteja acontecendo ao ar livre. O 4 de paus coloca a gente ao ar livre, tá? Nessas festas que tem, assim, de verão mesmo, sabe? Que pode ser coisas legais que acontecem, né? Que acontece aí no Brasil todo, no mundo inteiro, na verdade. E aqui o as de espadas é aquela revelação. Então, a pessoa é revelada para você ali. Só que acontece que essa pessoa, ela pode chamar muito a sua atenção. Só que alguém, por maldade, pode chegar e inventar alguma fofoca, alguma mentira sobre essa pessoa para você. Pode ser porque essa pessoa está interessada nela? Pode. Como que a gente vê isso aqui? Olha como é que o tarô é fodástico. Presta muito bem a atenção. Nós temos aqui um 7 de espadas. A gente tem a carta da papisa, então é uma pessoa que inventa uma mentira, né? Com motivos obscuros, né? Porque aqui, ó, tá querendo que a pessoa escolha um caminho e vá embora. Vocês estão percebendo? 2 de espadas e o 6 de espadas. Quer que a pessoa saia do caminho. Vocês estão entendendo isso aqui? Eu quero que vocês aprendam isso aqui. Aqui, principalmente essa historinha, ela tá muito forte. E eu vou contar o porquê. Porque aqui, ó, a gente tem um 8, 8 e 8, né? Então, nós temos aqui nada mais, nada menos do que a carta da força como mensagem subliminar. E a carta da força como mensagem subliminar, e a gente tem a carta do imperador. Então, é uma pessoa que chama muito a atenção, a carta da força, né? A carta da força com a carta do imperador é aquela pessoa que na hora que ela entra o recinto, todo mundo vai botar reparo nela. Principalmente no cabelo. Lembrem-se sempre disso. A carta da força fala de uma pessoa que tem um cabelo muito bonito, muito chamativo, né? Então, aqui não vai ser aquela pessoa que tem pouca telha, né? Então, aqui, ó, presta muito bem atenção, porque na hora... E olha aqui, ó, aqui a gente tem um 6 de paus. O 6 de paus, gente, é uma pessoa que ela é observada de longe. É aquela pessoa que pode te observar de longe. Então, aqui, ó, presta muito bem atenção, porque isso aqui, olha como é que tá sendo feita essa historinha. Vocês podem entrar no lugar, vocês podem chegar nessa comemoração, vocês prestam atenção nessa pessoa, vocês falam, ai meu Deus do céu, gostei. Alguém pode chegar lá e inventar alguma coisa sobre essa pessoa. Ou vocês vão numa comemoração da firma, vocês vão em algum aniversário de algum colega de trabalho, e aí vocês acabam conhecendo a pessoa lá, que vocês podem ter escutado o nome da pessoa muito, mas vocês não tinham o conhecimento de quem que é essa pessoa, né? Ela fica lá escondidinha. Essa pessoa é uma pessoa mais tímida, é uma pessoa que trabalha lá no cantinho dela, ela não fala nada com ninguém.
Ela pode ser aquela pessoa que trabalha na Copa, pode, aqui, ó, a carta do 8 de espadas, pode estar falando disso? Pode, com certeza que pode, né? Então, aqui, ó, vem falando muito sobre isso, né? Daquela pessoa. Então, vocês acabam conhecendo. Aqui tem uma coisa muito séria sobre, mas tudo tem alguma coisa envolvendo trabalho de alguma forma, né? Então, pode ser, por exemplo, vocês trabalham em uma firma pequena e o dono vai estar comemorando 40 anos da empresa, né? Aí vai todo mundo lá, tem uma festa, tem alguma coisa, porque o 4 de paus sempre fala daquela comemoração que tem algum número, né? Na maioria das vezes, tem aquele número, tem algum significado muito importante para aquilo ali estar acontecendo. Por isso que significa quando está fazendo casamento, bodas, aniversário, quando tem alguma coisa dessa coisa do aniversário da empresa, tem, sabe? Tem alguma coisa sobre isso, tem isso envolvido. E aí vocês ficam sabendo. Aí presta muito bem atenção, tá? Porque na hora que vocês conhecem essa pessoa, a gente tem a carta da estrela. Quando a gente tem a carta da estrela e vocês batem o olho de vocês pela primeira vez nessa pessoa, dá um gueri-gueri na mesma hora aí em vocês. Sabe aquele tipo de pessoa que, olha, tem gente que vai sentir a perninha meio estremecida, tem gente que tem um nervoso acontecendo aqui muito grande, né? Porque aqui, ó, quando a gente tem o 8 de espadas e a gente tem o 8 de paus, quando a gente vai falar disso, da primeira comunicação que você vai ter com essa pessoa, tem um nervosismo muito grande acontecendo, né? O 8 de espadas é aquela pessoa que ela tem medo daquela comunicação. Então, pode ser aquela pessoa, às vezes, assim, você é essa pessoa que trabalha no TI, você é essa pessoa, aí você vai ter que ir lá conversar com uma outra pessoa, vai te dar um nervo, vai te dar algum gueri-gueri aí, sabe? Essa combinação é muito sobre isso, né? Principalmente aqui, ó, porque tem algum gueri-gueri que vai ser resolvido porque aconteceu alguma mentira. Tem alguma coisa envolvida. Tem algumas pessoas que podem, eu sei que isso aqui é horroroso de falar, mas eu tô ensinando para vocês o tarô também, né? Quando a gente tem a carta do 7 de, presta atenção, por favor, 7 de espadas, a carta da papisa e a carta da lua, principalmente porque essa combinação de lua e 7 de espadas fala de furto, sabe? Da pessoa chegar, daquela coisa de roubar alguma coisa sua e você, só que com a carta da papisa, você não percebe. Você vai perceber depois, não é na hora, a pessoa não é... Então, é aquela pessoa que, por exemplo, ela vai lá, vai procurar o cartão de crédito dela, cadê o cartão de crédito dela? Sumiu, desapareceu. Ela não sabe nem onde, sabe? É aquela pessoa que vai notar, ela pode notar um tempo depois. Vocês estão entendendo? Então, aqui, ó, presta atenção, porque para algumas pessoas tem sobre isso. E aí vocês têm que ir, por exemplo, numa delegacia. Por que dá para poder ver que é uma delegacia? Aqui, ó. Esse 8 de espadas. O 8 de espadas também fala de o quê? De delegacia. Fala de cadeia. Fala de xilindró, fala de presídio, né? Então, aqui, ó, é uma pessoa, e como a gente vê que pode ter acontecido isso, e a pessoa tem que ir lá, né, fazer alguma coisa para algumas pessoas, né? Isso acontece, mas é tão engraçado que aí, no caso, presta muito bem atenção, a gente tem que falar tudo que tá aqui, né? Tá mostrando tanta coisa, graças a Deus, parece assim que tem muita gente assistindo esse vídeo. Tem o 4 de paus e a gente tem aqui um as de espadas, então pode ser uma pessoa que ela vai notar falta de alguma coisa enquanto ela estiver em uma festa, sabe? Em alguma comemoração ao ar livre, pode ser uma feirinha, pode ser um boteco, pode ser um restaurante, pode. Mas aqui também tem uma situação que talvez não aconteça com vocês, mas vocês podem presenciar isso, né? Então pode ser alguma coisa, presta muito bem atenção, porque o tarô, ele às vezes tem formas de mostrar pra gente coisas que também vão estar acontecendo ao nosso redor,
para que a gente enxergue aquilo ali de uma maneira que a gente não tenha dúvidas, né? Então aqui é quando o tarô pega e fala assim, olha, presta atenção numa coisa que vai acontecer quando isso, né? Quando você encontrar o seu amor, de alguma forma essa situação ela vai estar se desenrolando ao seu redor. Então pode ser aquela pessoa que pode acontecer com a sua melhor amiga, pode acontecer com o seu melhor amigo, pode. Aconteceu alguma coisa, vocês estão lá em Arraial, me ajuda, né? E aí perdeu a bolsa. Pronto, foi procurar a bolsa, não consegue, tá todo mundo chapado, tava no luau, aí vocês vão ter que ir lá na delegacia, né? Aí chega lá de alguma forma, tem. Aqui tem alguma coisa sobre isso, né? Porque principalmente quando a gente tem um as de espadas no meio, isso aqui pode ser alguma coisa de se escrever. Então, pode ser um BO, um boletim de ocorrência? Pode, claro que pode. Olha aqui, ó, o as de espadas com 7, né, de espadas é uma pessoa que ela acaba descobrindo, né, o que? Aquela coisa, aí tem que ir lá fazer um BO, tem que escrever o que aconteceu. Aqui, ó, vocês estão entendendo? É uma coisa que o tarô tá mostrando muito detalhadamente. Que coisa impressionante isso aqui, né? Principalmente, mas é tão engraçado, porque aqui, ó, quando a gente tem essa coisa, vocês podem estar em algum lugar que vocês podem estar presenciando isso, né? Presenciando ali, ó. E aqui, ó, olha, carta da estrela, carta do eremita, né? Então aqui vem falando, a carta da estrela é quando a espiritualidade coloca vocês em algum lugar juntos na mesma hora. Aqui a carta do eremita, 2 pessoas que estão sozinhas, né? Do tipo assim, no sentido de estarem solteiras. Então, aqui não tem Carninha que é dona de ninguém, tá? Aqui não tem. Aqui a carta da temperança e a carta do 8 de paus. Prestem muito bem atenção. Para algumas pessoas, como a gente tem o 8 de paus e a gente tem o 6 de espadas, vocês podem estar em trânsito quando isso acontecer, sabe? Pode estar em trânsito. Então, pode ser aquele tipo de coisa. Vamos supor, tá, gente? Vocês estão indo para o trabalho, aconteceu alguma coisa, o trânsito todo parou. O trânsito todo parou. Não tem como ir para frente, não tem como ir para trás, pronto, parou. A bagaça toda tá parada. Aí desce todo mundo do carro, vocês vão começar a conversar. Pode ser isso? Pode. Porque o 8 de paus mais o 6 de espadas fala sobre isso. Pode ser coisa em estrada? Pode, mas é alguma coisa que para. 8 de espadas, ali, ó, não tem como sair daquele lugar. Pessoas que estão viajando, pode ser? Pode. Eu vou contar um caso para vocês, por exemplo. A primeira vez que eu fui ingerir, gente, eu não sei se vocês já tiveram a chance de ir em Jericoacoara, mas a primeira vez que eu fui lá, a gente chegava lá naquela vila de pescadores, a gente não tinha como sair dali. Não tinha, a gente ficava ilhado, sabe? Porque dependia de uma jardineira para poder chegar lá, passando pelas dunas da praia. Então, assim, a maré subia, ilhou. Pronto, de noite ninguém saía, não tinha sinalização, não tinha estrada, não tinha nada, a gente dependia de pessoas daquela jardineira que quando a maré baixava, passava ali, ó, sabe? E ela ia, aí ela ficava lá, no dia seguinte ela voltava e depois pegava mais gente, então era uma coisa assim muito, sabe? Então aqui quando a gente tem o 8 de espadas, e aqui o 8 de paus fala muito sobre isso, né? Pessoas que vão estar viajando. Eu, por exemplo, eu atendo algumas pessoas que moram aqui na Europa, né? Que assistem aqui os vídeos. E aqui viajar aqui é uma coisa muito fácil, é muito simples, né? A gente chega final de semana, se a gente quiser, a gente vai ali para o país, né? Porque é muito barato viajar aqui. Então, por exemplo, pode ser uma pessoa que ela pega e vai, pum, chegou lá no outro país, pode. Aqui pode ser essa pessoa que está viajando. Mas quando impede aqui também a pessoa, toma muito cuidado, inclusive, porque a gente tem aqui a carta do Aça. Olha esse tarô aqui, vou ensinar isso para vocês também.
A carta do Asa de Espadas fala muito sobre a nossa identidade, sabe? E quando estiver falando de documentos, ela fala da nossa identidade ou passaporte. Aprendam e guardem isso no livrinho de tarô de vocês, porque o As de Espadas, todas as vezes que ele sai, é da maneira como nós nos vemos e como a sociedade nos vê, né? Então aqui, ó, vem falando que é a nossa identidade. Vocês estão prestando atenção? Marca isso aí, tá? Isso aqui é uma coisa muito importante. Então, se vocês estiverem viajando e tudo mais, toma muito cuidado com o passaporte de vocês, tá? Então, aqui pode acontecer de alguém aí, né? Se vocês estiverem numa festa, se vocês estiverem em algum lugar e vocês tiverem que ir em algum lugar, né, para poder, ou então ver que tem alguma coisa de pessoa ter perdido a identidade, ter perdido o passaporte, esse tipo de coisa, tá? Então, aí a gente tem aqui a carta da temperança, tem um momento de espera, né? A carta da temperança é aquela coisa do tipo assim, 4 de paus e o 6 de paus. Então, vamos lá, porque para muitas pessoas, vocês estão lá na festa da empresa, né? Vocês estão lá na festa da empresa, tá acontecendo bafão, tá acontecendo fofoca, vocês acabam conhecendo aquela pessoa que trabalha lá, que vocês nunca viram na vida. Podem saber o nome da pessoa? Sim, pode, né? Já pode ter ouvido falar dessa pessoa remotamente. Pode ser aquela pessoa do departamento financeiro, pode ser aquela pessoa, como é a carta do As, né? É aquela pessoa que lida com as pessoas, então pode ser RH. Como a gente tem aqui, né, o Cavaleiro de Ouros, então pode ser aquela pessoa que é departamento financeiro, e o 8 de espadas com 8 de paus é o TI, né? Então aqui já tá falando coisa demais dessa pessoa, né? Se for do departamento financeiro, por exemplo, que trabalha em bancos ou multinacionais, esse tipo de coisa, hoje em dia tem um departamento de fraude muito grande, né? Essa pessoa trabalha nisso, tá? Olha aqui, ó, 8 de espadas, 8 de paus e a carta do 7 de espadas com a carta da papisa. Então, é uma pessoa que trabalha nessa área, tá? Aqui, ó. Para vocês que estão aí, né, na festinha e aconteceu algum bafão, aconteceu alguma coisa, tá acontecendo, aconteceu, alguém perdeu a identidade, alguém perdeu o passaporte, vocês estão aí viajando, alguma coisa. Tem uma coisa de ter vamos falar assim, tem uma observância aqui, gente. Sabe aquela coisa de vocês se olharem, né? Vocês saberem que tem alguma coisa acontecendo, o olhar de vocês se cruza nessa festa, nesse encontro, se cruza, tá? Mas só que a comunicação, ela demora um pouquinho, porque a carta da temperança, ela tá embaixo da carta do 8 de paus. E a carta da temperança não é aquela pessoa que já chega já falando. Até porque, se a gente for olhar muita característica dessa pessoa, nós temos aqui a carta da papisa. Então, é uma pessoa que ela tem essa característica. Quando a gente vai pegar e olhar assim, para quem está aí aprendendo, adoro ensinar para vocês essas coisas. As características, nesse caso aqui, a gente pega através dos arcanos maiores, tá? Maiores. Então, aqui seria o que? A carta da lua junto com a carta da papisa. É uma pessoa extremamente fechada. É uma pessoa tímida. É uma pessoa que ela não é dessa coisa de falar. E aqui, ó, vem aqui falando justamente sobre isso. 8 de espadas e o 8 de paus. É uma pessoa que ela se trava, né, na parte da comunicação. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, aqui, ó, quando a gente tem o 8 de espadas e a gente tem a carta do 8 de paus, essa pessoa, ela tem algum problema, para algumas pessoas, ela pode ter problema na fala mesmo. Se aqui tivesse, olha isso aqui que interessante. Se aqui tivesse, né, um 8 vamos colocar o 8 de espadas, aí a gente tem o pajem de paus.
desculpa, o pajem de espadas, que fala da nossa fala, né, da nossa dicção, né? Então, é alguma pessoa que tem uma trava na dicção, né? Então, aqui, ó, é aquela pessoa, sabe? Que não consegue mesmo, entendeu? Aí, se a gente tem um 4 de ouros, então é uma pessoa que ela é gaga. Vocês estão entendendo? Que ela repete, ela, sabe? Ela não tem uma continuidade aquilo, ela fica agarrada ali, ó. Em uma palavra, ela fica agarrada em alguma sílaba. É interessante, né? O tarô mostra isso também. Mas então, vamos lá. Então, aqui, ó, a gente tem o 4 de paus e a gente tem um 6 de paus, né? Então, essa combinação aqui, ó, vem falando, para começar, se esse gueri-gueri aqui foi com vocês ou alguma coisa, isso tudo vai se resolver. Mas, de alguma forma, vocês têm a troca de olhares e aí a pessoa vem conversar com você, de qualquer forma. Mas tenha todas as vezes que a gente tem um 4 de paus e um 6 de paus, o 6 de paus, gente, ele é o cavaleiro nos arcanos menores, né? E o 6 de paus é aquele que ele vai e volta, vai e volta. Tanto é que às vezes ele fala, por exemplo, de situações que elas vão e voltam na nossa vida, porque ele vai para a batalha, mas ele volta, ele vai e ele volta. E aqui o 6 de paus também fala de pessoas que elas são aqui, ó, tem uma importância esse gueri-gueri aqui, né? Como ele tá aqui escondido, como ele é o cavaleiro que está escondido, aqui pode falar, então, por exemplo, de uma pessoa, né? Um detetive, uma coisa assim, mas aí seria aquele a paisana, né? O 6 de paus fala muito sobre isso, porque é aquele que tá escondidinho, né? Ele é escondido. Então, é aquele detetive à paisana, né? Então, aqui, ó, quando ele aparece também, é aquela pessoa que aqui realmente fala, que não botou muito reparo, mas ou você botava reparo nessa pessoa, ou ela botava reparo em você. Você tá entendendo como é que funciona? Então, tem sobre isso. Então, quando a gente tem essa combinação aqui, ó, fala de uma pessoa que ela fica ali de olha lá, tá vendo? Ela fica de longe. Ela fica de longe te olhando, te admirando. Ali, a carta da temperança não fala nada, fica quietinha, só observando. Mas aí pega e fala que essa pessoa, né, com 6 de paus, ela toma uma atitude e ela com certeza vem falar com você. Isso sem dúvida alguma, viu, gente? Isso sem dúvida alguma. Vamos aqui pegar aqui agora esse baralhinho para poder saber se tem mais informação. Nossa, saiu muita coisa aqui, não saiu? Olha, para a maioria aqui, ó, vocês ainda não conheceram essa pessoa, tá? Não conheceram. Porque aqui não tem uma continuidade muito grande. Porque aqui, ó, para vocês terem uma ideia, nós temos aqui, né, a carta do As e do 2. Pronto. Não tem nenhum 3, né? Aí a gente tem o 4, mas aí não tem um 5. Aí a gente tem o quê? Um 6, um 7, né? 7, aí tem o 8, né? Aí, cadê o 9? Vocês estão vendo? Ele vai engasgando assim, ó. Vamos lá. Aqui. Oito de copas, 4 de ouros, 3 de ouros. Engraçado que agora sai, né? E o cavaleiro de ouros de novo, gente. Olha que coisa mais interessante, né? 8, só tava faltando 8 de copas aqui. Olha que interessante, meu Deus do céu. Porque é tão engraçado, porque aqui realmente, olha, para a maioria, né? Vocês conhecem essa pessoa, mas aqui o que dá para poder perceber é que depois que vocês conhecem é que vai surgir aquela comunicação entre vocês. E é tão engraçado porque o 8 de copas fala, né? A hora que vocês se despedirem, aquela coisa vai ser aquela coisa do eu não quero ir embora daqui. Por mais que vocês
possam estar em algum lugar que não seja tão agradável, né? Por exemplo, para quem vai estar aí dando queixa numa delegacia, para quem vai estar no seu, ou então acompanhando uma pessoa que está dando e tudo mais. Quando a gente tem o 8, vocês têm a mente suja demais, né, gente? Tá dando, mas ela tá dando, é assim, né? É a queixa na delegacia. Mas enfim, aí tem o 8 de copas, né? Então, assim, sair daquela situação é você ter que sair dali, porque você vai estar, às vezes vocês vão estar olhando ali a pessoa, a carninha, e vai falar, ai meu Deus do céu, como que eu vou encontrar com essa pessoa de novo? Só que aqui, ó, a gente tem o cavaleiro de ouros, né? O 4 de ouro já fala, vai ter um apego ali, tem um apego, tem alguma coisinha ali, ó, que vocês vão ficar, né, grudadinhos nessa pessoa, pelo menos nem que seja no pensamento. A gente tem aqui um 3 de ouros, né? Então vai ter uma logística de vocês pensarem ali como é que vocês vão se encontrar e tudo mais, porque pode estar aquela coisa do tipo, vocês vão ter que sair de onde que vocês estão para ir para um lugar mais agradável, né? Aqui tá falando necessariamente nesse dia. Não, pode ser um outro dia. Por quê? Porque a gente tem aqui o nosso lesminha favorito, que é a carta do Cavaleiro de Ouros, né? E todas as vezes que isso acontece, é aquele cavaleiro que chega na nossa vida, mas ele chega devagarinho. É devagar, é devagar. É devagar, devagar, devagarinho. Vocês estão entendendo? Só que esse daqui, quando chega, ele chega assim. Nossa Senhora, vocês não têm noção, não. Para quem estiver, por exemplo, outra coisa que eu vou ensinar para vocês aqui. Gente, eu tô vendo tanta coisa aqui nessa jogada. Eu vou fazer uma jogada de 3 horas aqui, pelo amor de Deus. Eu só vou falar mais isso aqui, tá? 8 de espadas e 8 de paus é uma pessoa que viaja para ilhas, tá? O 8 de espadas como local, ele fala de ilhas. Ilhas. 8 de paus, uma pessoa que viaja, e é uma pessoa que pode viajar sozinha, tá? Ou ela pode estar indo para alguma ilha, ou ela pode estar indo para algum lugar isolado, né? Aquelas pessoas que às vezes gostam de ir lá para aqueles, sei lá, arruma aí uma fazenda no meio do nada, aí fica ali, vocês estão entendendo? Aqui fala muito sobre isso. Nossa Senhora. Eu achei que nunca mais ia acabar. Se eu pudesse, eu ficava, gente. Vocês não têm noção, não. Por isso que na hora que eu vou, na hora que eu marco as minhas leituras, gente, para vocês terem uma ideia, eu sempre falo para as pessoas, eu não marco horário. Porque na hora que começa a espiritualidade, começa a me mostrar as coisas nas cartas, aí não tem. Eu tento fazer leitura de 1 hora. Eu nunca consegui fazer uma leitura de 1 hora. Nunca na minha vida. Teve uma vez que eu fiz leitura para uma... gente, já fiz leitura de 3 horas, porque eu começo a falar e eu perco noção do tempo. Vamos passar para a segunda, então? Aqui era o nosso peãozinho aqui, ó. É peão que fala? Não é peão não, gente. Pêndulo. Vamos passar aqui para nossa drusa de ametista. Vamos lá. Ai, meu Deus. Meus guias de luz, me ajudem a conectar aqui, por favor, com a energia de quem escolheu a nossa segunda opção, que é a nossa drusa de ametista. Mostra aqui pra gente, por favor, como que essa pessoa vai conhecer o futuro amor. Vamos lá descobrir? Os guias de luz, que eu tenho a capacidade de discernimento, de entender a mensagem que vocês querem passar através das cartinhas do tarô. Vamos embora lá. Mostra aqui como é que vai ser esse conhecimento, que eu tenho a capacidade, o discernimento de entender a mensagem que vocês querem passar através das cartinhas de tarô. Ai, 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 meus guias de luz, gostamos dos detalhes tão pequenos de nós dois,
Ave Maria, vamos lá, mostra aqui. Traz pra gente, a gente já tá com saudades daquilo que a gente ainda nem viveu, né? Energia do Neymar aqui na mesa, gente. Ai, ai, ai. Ai, ai. Vamos lá. Aqui está. Ai, Jesus. Só rindo mesmo, viu? Só rindo. Energia principal que nós temos na mesa. Nossa, que lindo! Nós temos a carta do mundo. E aqui a carta do 3 de paus. Sensacional. Rei de ouros, 9 de espadas, 3 de paus, 7 de ouros, carta da estrela, pajem de copas, 2 de paus, o mago, morte, as de ouros. Nossa, que forte isso. 6 de copas, pajem de copas de novo, a carta do mundo de novo. 7 de paus e a carta do julgamento. Como que vocês vão conhecer o novo amor de vocês? Vamos lá? Gente, presta muito bem atenção. Deixa eu ver se o Gary Gary aqui tá certo. Deixa eu ver. Acho que tá, não tá, gente? Agora tá certinho? Tá. Vamos lá prestar atenção nisso aqui. Olha, isso aqui não é, eu quero que vocês entendam uma coisa, meu Deus do céu, eu não sei como que eu falo isso para vocês, mas aqui tem alguma coisa sobre vocês já conhecerem essa pessoa, presta atenção nisso, antes de xingar a Aninha. Antes de xingar a Aninha, é só pegar e falar, tudo bem, Aninha, essa leitura não é para mim. Vai para a primeira, ou então entra aqui no canal que a gente tá cheio de leitura só para vocês aqui, né? A gente tem playlist super legal, eu coloquei playlist para você só de novo amor aqui, tá? Mas aqui, ó, tem alguma coisa muito séria sobre vocês tendo, prestem muito bem atenção nisso aqui. Que coisa engraçada. Aqui tem duas situações. Uma que vocês já podem ter conhecido essa pessoa, tá? Vocês conheceram essa pessoa. Só que, de repente, não teve mais. Vocês não tiveram um get-get com essa pessoa. Vocês não tiveram. Vocês começaram e, de repente, parou. Acabou uma comunicação, alguma coisa aconteceu ali, sabe? Que aí parou, tava bem no início. Para muitas pessoas não chegou a ter nem bitoquinha, não chegou a nem ter nem ter bitoquinha. Por que que eu tô falando isso? Aqui saiu a carta do mundo, né? E a carta do mundo vem falando daqueles períodos da nossa vida que a gente tá numa transição tão louca de capítulos na nossa vida, de fases na nossa vida, mas é aquela fase que a gente às vezes nem percebe que tá saindo dela. A carta do mundo é aquela transição que a gente fala, acabou, né? E aqui dá para poder ver que é uma transição que não tem como falar que foi a coisa mais legal do mundo, porque a gente tem a carta da morte. Vocês estão entendendo? Aqui, ó, tem alguma coisa com 3 de paus e 3 de paus. Gente, eu tô falando de alguma coisa, como acabou com a carta do julgamento, eu vou falar que é uma pessoa que vocês conhecem, que no máximo, vocês conheceram há 3 meses, né? 3 meses atrás,
Vocês conheceram essa pessoa, muito provavelmente vocês, o 3 de paus, pode falar, para quem tá aprendendo tarô, vamos lá, eu gosto de falar isso. Quando a gente tem a carta do mundo, então a gente fala 3 meses para trás, 3 meses para frente, é um período ali, ó, né, que a gente tá fechando ali esse período. Então aqui, ó, como que a gente vê que foi lá atrás? Porque aqui a gente já sabe, as cartas, né? Tem uma frustração que aconteceu muito grande por causa do 7 de ouros, tem o 9 de espadas, então tem uma ansiedade, tem a carta da morte falando que já foi alguma coisa que terminou, e tem um 7 de paus, né? Então teve aquele bloqueio na comunicação de vocês, com toda a certeza do mundo. Aí a gente fala, pô, 3 meses atrás. Aqui, o 3 meses também, com a carta do 7 de ouros, pode falar uma pessoa que vocês estavam conversando com ela, tinha uma comunicação, que aqui vem falando o pajem, né, de copas, vem falando dessa comunicação muito legal, aquela coisa do tipo assim, vocês estão trocando mensagens carinhosas, o pajem de copas fala muito sobre isso, né, mensagens carinhosas, aonde a comunicação é aquela coisa super gostosa, tinha uma familiaridade muito grande com vocês. Para algumas pessoas, porque a gente tem o 6 de copas aqui, a gente tem a carta do julgamento, a gente está falando de uma pessoa que vocês já podem ter conhecido, prestem muito bem atenção, vocês podem ter conhecido essa pessoa quando criança ou adolescente, né? E aí, de repente, vocês reencontraram essa pessoa, vocês começaram uma troca de mensagens, uma comunicação muito legal, só que aí a gente tem o quê? A gente tem um rei de espadas, um rei de paus e a gente tem um 9 de espadas, né? Então é alguma coisa que não vingou. O rei de ouros, ele tanto fala daquela estabilidade que a gente procura em um relacionamento, o 9 de espadas é quando não acontece, ou então vocês pegaram uma pessoa que ela está passando por problemas financeiros no momento. E essa pessoa talvez, né, não quis revelar isso para vocês. Por isso que tem aqui um 7 de paus. Vocês estão vendo? Rei de ouros, 2 de paus e o 7 de paus. Então, essa pessoa escolheu, aqui foi feita uma escolha, né? Do quê? Da não revelação. Só que acontece que aqui, ó, a gente vai falar do que não revelou. Aqui tem alguma coisa, né? Quando é o rei de ouros, aqui o rei de ouros é aquele cara que ele tá preocupado em fazer dinheiro, né? Ele fala do dinheiro, da nossa estabilidade econômica, ele fala do nosso trabalho, mas ele fala do trabalho remunerado. Então, aqui, ó, quando a gente tem isso aqui, ó, vocês não precisam de se preocupar, porque essa comunicação, ela volta. A carta do julgamento fala sobre isso. Não tem jeito. Para você que está aí aprendendo, né, sobre o tarô, para você que está aí, ó, todas as vezes que você enxergar, você viu a carta do julgamento na mesa, tem ali uma volta. Tem uma volta, de alguma forma ou de outra. A carta do julgamento pode ser aquela pessoa que volta para sua vida 10 anos depois. Ela vai voltar 10 anos depois. Se você viu a carta do julgamento, você pode garantir, porque aqui é alguma coisa que está mal resolvida, né? Aqui tem uma comunicação que parou. A carta do 3 de paus, a gente fala de pessoas que estavam fazendo planos para poder se encontrar. Talvez pessoas que estavam falando que elas iam viajar até você, né? Só que acontece que aí não aconteceu. Olha aqui que coisa, né? A gente tem um rei de ouros, que é um cara que tá preocupadíssimo, ele tá ansioso, ele tá ali com um negócio de dinheiro. 3 de paus, ele não consegue. O 3 de paus fala de viagem, né? De uma pessoa que tá fazendo planos para poder se deslocar. O 7 de ouros é uma coisa que não acontece, só que acontece que isso traz uma frustração muito grande. E muito provavelmente essa pessoa, olha aqui, 9, né, de espadas com a carta do mago, ela não conseguiu falar, ela
ela não conseguiu verbalizar aquilo. Porque a carta do mago fala da nossa comunicação, ela fala daquelas coisas, né? Normalmente, quem tem a carta do mago é uma pessoa nossa, é o falador da turma. Vocês estão entendendo? É aquela pessoa que chega e fala, tá sempre falando, tá sempre divertindo, tá sempre ali, sabe? É aquela pessoa que não deixa o assunto morrer por nada na mesa. Deu uma delícia a carta do mago, né? Só que quando a gente tem aqui o 9 de espadas e a carta do mago, é uma pessoa que não tá achando uma solução, ela não tá conseguindo falar, ela não tá conseguindo comunicar, entendeu? Então aqui é esse tipo de coisa, né? E o 2 de paus é aquela escolha que a pessoa fez ali na mesma hora. E qual foi a escolha? Pá, 7 de paus, bloquear. Então é aquela pessoa que se afasta, né? Ela afasta aquilo ali, mas é diferente. O 7 de paus e o 9 de paus é aquela coisa do tipo assim, prestem muito bem atenção nisso, tá? Porque o 7 de paus é aquela pessoa que ela para de conversar com você, mas ela não te bloqueia, né? Se você mandar uma mensagem para ela e tudo mais, ela pode responder, mas ela pode ser daquela pessoa que ela pode ser monossilábica, vocês estão entendendo? A gente tem aqui a carta da estrela e a gente tem a carta do pajem de copas. A carta da estrela tem alguma coisa que ainda vai ser conversada entre vocês. Só que aqui com a carta da estrela e com a carta, olha só, né? A carta aqui da estrela e o pajem de copas. E a gente tem a carta do 6 de copas e o pajem de copas, vai ter um retorno dessa comunicação. E aqui é tão engraçado porque eu estou falando com pessoas que vocês tinham uma conversação leve, gostosa, aquela coisa de vocês chegarem, conversar com a pessoa, aquela coisa, sabe, do, ai meu Deus do céu, contar da vida de vocês, sabe, aquela coisa da conversa fácil, né, que fluía. A carta do pajem de copas, vocês podiam estar fazendo muitos planos, muito interessantes. A carta do 6 de copas leva aquela pessoa que talvez vocês começassem, se é uma pessoa que vocês tinham esse contato, vocês tinham aquele momento nostalgia de falar como é que foi, como era quando vocês eram criança. Um pode virar para o outro e falar assim, nossa, mas eu adorava você na escola, mas você não me dava bola. Vocês estão entendendo? Essa combinação fala muito sobre isso, né? Aquela coisa inocente, de adolescente mesmo. Isso aqui é uma coisa maravilhosa que volta a acontecer, né? Já vou falando, não tem como não acontecer, vai acontecer de uma hora para outra. Aqui, principalmente quando a gente tem o 3 de paus, né, vem falando. E aqui é uma coisa tão engraçada que vocês podem ver, porque a gente tem o 3 e o 3, né? Então a gente tá falando o quê? Daquela pessoa que a gente tem um encontro aqui, que a imperatriz tá como mensagem subliminar. E não tem jeito, gente. Se tem a carta da imperatriz, é porque tem uma sementinha embaixo da terra. Aguou ali um pouquinho, é igual o feijão. Isso aqui vai ser aquela coisa do feijão no algodão. Você molhou, puf, sai alguma coisa. Porque aqui já tem um gueri-gueri. Aqui já começou a ter alguma base. E aqui tá uma coisa tão engraçada, porque quando o 3 de paus, por esta carta aqui, ó, vocês percebem muito isso aqui, tá? Eu amo esse baralho. O 3 de paus nessa carta, ele fala muito de amigos ajudando. É você ali, ó, alguma coisa pode acontecer que alguém pode colocar vocês dois juntos em algum lugar novamente, né? Aqui, ó, vem falando daquela coisa abrupta, né? Porque aqui pode ter sido do tipo assim, vocês combinarem de encontrar e de repente a pessoa simplesmente não confirmou, você mandou mensagem, ela não respondeu, mas também não bloqueou, né? Tá aquela coisa que tá assim, você tá sem saber, sem muita explicação, mas vocês podem ter algum amigo em comum e aí essa pessoa acaba colocando vocês juntos novamente. Vocês estão entendendo? Aqui tem alguma coisa sobre isso. Porque aqui, ó, quando a gente tem também essa coisa da carta do mundo, mais o 3 de paus, duas coisas.
a carta do mundo, vocês encontrando, reencontrando aqui, né? Em algum lugar onde tem muitas pessoas, porque a carta do mundo fala sobre isso, né? Com a carta do 3 de paus, vocês estando com amigos juntos. Só que preste bem atenção. Quando tem o 3 de paus, é do tipo assim, você não vê essa pessoa primeiro. Alguém vê você da turma dessa pessoa, ou alguém da sua turma vê a pessoa e coloca você juntos. Chega e fala, não sei o que, fulano tá ali. Vocês estão entendendo? E aí acontece um reencontro. Só que na hora que acontece esse reencontro, aqui tá falando que vai ser uma coisa 1000 vezes melhor, tá? É uma coisa que vai fluir. Porque a gente tem aqui um as de ouros logo depois da carta do quê? Da carta da morte. E aqui, ó, porque a gente tem o pajem de copas e a gente tem aqui logo depois a carta do 6 de copas, né, que vem depois aqui do as de ouros, essa carta aqui, ó, essa aqui é uma coisa de uma reconciliação, é alguma coisa da pessoa reconversar, será que existe isso? Reatar uma conversa, sabe? Tem alguma coisa sobre isso. E esse momento de vocês estarem afastados, que dá para poder ver aqui com o 7 de paus, o 3 e o 3 de paus também, esse afastamento para algumas pessoas aconteceu, porque essa pessoa teve que viajar, pode ter sido a trabalho, ou pode ter sido algumas pessoas que foram por intercâmbio, uma pessoa que teve que ir fazer um estágio, uma pessoa que foi fazer alguma coisa, inclusive uma viagem de férias para outro país, pode. Foi fazer um mestrado, pode. A carta do 8, desculpa, a carta do mundo, mais o 3 de paus, ela fala muito de viagens internacionais, né? Mas com o tamanho do Brasil, a gente sempre acaba falando daquela pessoa que pode viajar internamente ali no país também, né? Claro, né? Para as pessoas que estão aí em Portugal e tudo mais, que assistem Angola também, é uma pessoa que pode ir do norte ao sul do país, né? Então aqui, ó, fala muito sobre isso, muito mesmo. Então pode ter sido aquela conversa que acabou não rendendo ali naquela hora, porque tinha essa viagem também. Mas é uma coisa tão engraçada, tá, gente? Porque quando a gente tem assim um 2 de paus e a carta do mago, é alguma mensagem que chega breve, muito breve, sabe? Então aqui, se vocês não reencontram essa pessoa de alguma maneira, né? Enquanto vocês estiverem rodeados de muita gente, com um amigo de vocês, olham essa pessoa e tudo mais, para algumas pessoas vocês recebem uma mensagem dessa pessoa, tá? Mas aqui tem uma explicação. Se essa pessoa, ela volta a comunicar com vocês, vem com uma explicação, tá? De como e o porquê que aconteceu, né? Porque a carta aqui do mago mais a carta do julgamento tem essa combinação que traz aquela explicação. Meu Deus do céu, olha aqui, ó, 6 de copas. São duas pessoas que se gostam demais, se gostaram, né? Pajem de ouros. Carta do carro, meu Deus! E a carta do 9 de copas. Esse encontro vai acontecer. Esse encontro vai acontecer, porque para muitas pessoas aqui, né, é como se vocês não tiveram a chance de se encontrar cara a cara. Vocês ainda não se viram, né? Vocês ficaram só nessa coisa, talvez, da conversa, de trocar mensagens e tudo mais. Principalmente com a carta do pajem e pajem. Então, a gente tem a carta ali do mago como mensagem subliminar, né? A gente tem aquela coisa do, meu Deus do céu. Vocês estão entendendo? Só que aqui, ó, quando a gente tem a carta do carro, então é aquela pessoa que ela já volta. A carta do pajem, né?
de ouros com alguma explicação. É alguma coisa que vocês ficam sabendo, né? Então, aqui, para algumas pessoas, é como se ela escolheu, né? Foi uma escolha que ela teve que fazer aqui, ó, 2 de paus, e ela foi, entendeu? Para algumas pessoas, inclusive, eu sei que isso vai soar uma coisa muito doida, tá? E muita gente, às vezes, vai pegar e falar assim, eu não quero saber se a pessoa fez isso comigo. Vamos ser mais pacientes com o coleguinha, né, gente? Vamos ser um pouco mais compreensivos. Porque tem alguma pessoa que, por exemplo, ela acabou indo viajar porque ela estava com alguma coisa marcada já há muito tempo, né? A carta do carro, mas aqui a carta do 9 de copas. É uma pessoa que isso aqui é viagem de férias. Então, é uma pessoa que ela já estava marcada, né? Então, do tipo assim, ela não ia chegar e falar. Vocês estão entendendo? Aqui tem alguma coisa sobre isso. Mas é uma pessoa que ela vai e volta. Vai e volta. Vocês entenderam? Vocês conversaram com ela, pararam um tempo, mas a pessoa volta para o caminho de vocês. E olha, gente, quando a gente tem aqui a carta da estrela e um pajem de copa, gente, é alguma coisa que vocês vão aprender muito grande na vida com essa pessoa. Vocês estão entendendo? E aqui são 2 pessoas que se gostaram demais. 2 páginas de copas e a carta dos enamorados. Meu Deus do céu, sentimento verdadeiro, sentimento puro, sentimento, sabe? Aquela coisa do querer ficar junto o tempo inteiro, igual adolescente. É a coisa mais linda do mundo. Adoro essa combinação. Mas enfim. Então é isso, gente. Acabei aqui mais uma leitura de tarô para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, mas mais ainda, eu espero que essa leitura ajude vocês de alguma forma. Eu vou ficando por aqui, depois eu volto com mais uma leitura de tarô para vocês. E até lá, vocês já sabem, um beijo enorme. Fiquem com Deus. Juízo. Tchau.